Olá, pessoal. A gente vai ver um pouquinho hoje sobre redação, alguns recursos e estratégias argumentativas, certo? E vai ser bem interessante, vai ajudar vocês a fazer a construção do texto de vocês e a produção, tá? A gente agora vai fazer uma revisão da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, vamos lá. Características do texto dissertativo argumentativo, né? A gente sabe que ele precisa ser escrito em prosa. Nós sabemos que o texto escrito em prosa é aquele, né, que é estruturado em parágrafos, certo? A linguagem precisa ser objetiva, precisa utilizar uma linguagem simples, eficiente, que o leitor consiga compreender, que tenha uma linguagem clara, que facilite a compreensão do texto. Depois nós temos também que ter o sentido denotativo, né? Um dos elementos muito importantes é o sentido literal, porque o nosso texto, ele vai, além de passar uma informação, ele vai tentar persuadir o leitor. E por último, certo, é a ideia do uso da terceira pessoa, que hoje em dia alguns vestibulares já permitem que seja utilizado outros, como por exemplo, a primeira pessoa do plural. Porém, para conferir uma melhor objetividade no texto, é sempre bom utilizar a terceira pessoa do singular ou do plural. Utilizar a terceira pessoa. Por quê? Porque nós estamos falando de um assunto. Então, quando a gente fala de um assunto, é ele, né? Quando a gente fala, então é ele ou ela. Tá? Vamos lá. Então, só para a gente relembrar, a nossa estrutura dissertativa, ela é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Então, na introdução, nós vamos ter que apresentar uma tese, um ponto de vista e apresentar o tema, né? Então, colocou a apresentação do tema e depois nós vamos ter que apresentar também uma tese, um ponto de vista do autor, que em sua maioria a gente sempre pede para ser 2 itens, né? Para ter 2 porquês, para que esses 2 porquês, cada porquê seja respondido em um parágrafo de desenvolvimento diferente. O desenvolvimento é onde ficam os argumentos, as justificativas para a tese, né? Para a tese apresentada na introdução. A gente não pode esquecer que o texto tem que ter, no mínimo, 2 parágrafos de desenvolvimento. Lógico, um texto de 30 linhas, um texto que como é que eu posso dizer, que é exigido esse número de linhas. Se for exigido um maior número de linhas, então você vai poder fazer um maior número de parágrafos de desenvolvimento também. Só para a gente lembrar, esse parágrafo de desenvolvimento deve ter, em média, 7 a 10 linhas. Por último, a ideia de conclusão, né? O que é que eu vou fazer na conclusão? Na conclusão, eu reafirmo o tema, na conclusão, eu reafirmo o meu ponto de vista, na conclusão, eu retomo o que foi dito, vamos dizer, lá na minha introdução, né? E é de extrema importância que na conclusão tenha uma proposta de intervenção, né? É obrigatório esquematizar no seu parágrafo de conclusão uma proposta de intervenção para o problema. E essa proposta de intervenção, ela precisa ter a resposta de 4 perguntas. Então, qual é o agente, o que vai ser feito, como vai ser feito e para que vai ser feito. A gente tem que lembrar também que o tema é diferente do título. Então, o tema é o que o texto dissertativo vai tratar, né? As conclusões, as afirmações, as comprovações, todos os elementos de compreensão do texto é o tema. Já o título,
tá? O título ali é do seu texto. Então, cada texto vai ter um título diferente. Então, ele precisa resumir, antecipar o assunto para o leitor, certo? E ele precisa também ser atraente. Ah, Bianca, é obrigatório o texto ter título? Bem, no vestibular do Enem, eles não exigem até então. Porém, em algumas universidades, na hora lá da prova, eles exigem, na hora do edital ou na hora da proposta de redação, eles já pedem e deixam lá um espaço para o título. Então, você vai poder identificar na hora que você for ler a proposta de redação. E agora a gente vai falar sobre algumas estratégias argumentativas que são muito importantes. E o que é uma estratégia? Estratégia é uma palavra de origem grega, certo? Que significa planejar, ter um método para alcançar um objetivo. Então, vamos lá. Para você alcançar o objetivo de trazer uma boa redação com bons argumentos, você pode utilizar, por exemplo, a estratégia da definição, que é você dar o significado de algo, certo? E essa definição ela pode ser objetiva ou subjetiva. A definição objetiva diz respeito a você definir de acordo com algum vínculo, de acordo com algum órgão. Enfim, aqui tem assim, ó. Segundo o dicionário, a palavra vício significa qualquer deformação que altere algo física ou funcionalmente. Ou ainda, qualquer costume supérfluo, super prejudicial ou censurável. O uso do termo viciado para se referir ao uso abusivo de substâncias, entre elas as drogas ilícitas, por si só já permite antecipar o quão prejudicial é essa prática ao ser humano. Então, ó, dicionário, descrição objetiva. Ou você pode fazer uma descrição subjetiva, que é parafraseando aquele dicionário com suas palavras, de uma maneira menos técnica. Então, vamos lá. O viciado é aquele que faz uso abusivo de uma determinada substância. Essa perda do autocontrole lhe traz inúmeros prejuízos, como conflitos sociais e danos à saúde. Uma outra estratégia é a enumeração, tá? Então, fazer uma lista, certo? Em sua maioria, traz uma ideia de gradação, ou seja, algo gradativo. Para o Brasil alcançar o patamar dos países desenvolvidos, é necessário forte investimento em educação, saúde, segurança, saneamento. Olha aí que essa gradação é colocada através de uma escala, permeada por vírgula, separada, né? Então, ou você ainda pode utilizar um outro tipo de gradação, com expressões como primeiramente, em primeiro lugar, além disso, ou seja, expressões que determinam uma conectividade entre a ideia. Em primeiro lugar, para o Brasil alcançar o patamar dos países desenvolvidos, são necessárias grandes mudanças. E aí faz essa gradação, tá? Logo após tem um outro parágrafo, que tem um outro elemento da ideia de continuação. Além disso, a sociedade também precisa mudar. Isso inclui redução da desigualdade, reformas das instituições públicas, combate à corrupção e até mesmo respeito ao meio ambiente e aos direitos humanos. É um longo caminho a ser trilhado. Outro elemento bastante utilizado é a exemplificação. E exemplificar é apresentar um fato, né, que está sendo defendido, e essa apresentação pode ser através de um dado estatístico, de uma legislação, de um acontecimento. Lógico que esse acontecimento precisa ter um conhecimento público, precisa ter um conhecimento amplo, que seja nacional ou internacionalmente conhecido, que foi divulgado pela mídia, entre outros, certo?
Então, certos comportamentos humanos não podem ser tolerados e, por isso, precisam ser constantemente relembrados para que não se repitam com o massacre dos judeus pelos nazistas. Então, aí, quando ele coloca como o massacre dos judeus pelos nazistas, ele dá um exemplo, né, uma ideia de uma alusão histórica. Comparar, certo? Quando você confronta elementos pela sua similaridade, ou seja, pela sua semelhança, ou então pela sua oposição, tá? Então, estabelece uma relação de igualdade, superioridade, inferioridade, contanto que exista uma comparação. A maioria das vezes, as pessoas utilizam expressões como da mesma forma, tal como, assim como, ao contrário, por outro lado, certo? Por um lado, mais que, menos que, dá sempre uma ideia de contraste ou não. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade com valorização adequada gera bons frutos. Olha aí um elemento que determina uma comparação. Nós temos aqui, ó, em contrapartida, no Brasil a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais de educação. Tal desvalorização é fruto dos baixos investimentos governamentais, aliado ao passado histórico brasileiro. Causa e efeito, acredito que seja o mais utilizado, né? A ideia de causa e consequência, certo? É uma estratégia muito utilizada que se traz a partir de um tema proposto a relação de causa e a relação de consequência com esse problema. Então, é comum utilizar marcadores e expressões que determinem conectividade entre esses dois elementos, tanto a causa quanto a consequência. Então, porque, visto que, por causa de, em virtude de, em vista de tal modo que. Embora seja essencial a formação do representante olímpico no Brasil, amparo financeiro não faz parte do cotidiano dos nossos atletas. Essa falta de estabilidade reflete no desempenho dos atletas nas suas competições. Então, olha só, estou fazendo aí um gancho, né? Estou fazendo aí uma consequência do problema, né? O efeito do problema, né? O nadador César Cielo, por exemplo, não conquistou sua vaga olímpica justamente por estar enfrentando uma má fase, fruto da inconstância da sua carreira devido às dificuldades financeiras. Dessa maneira, vê-se que muito mais que apenas conquistar medalhas, um atleta olímpico merece ser reconhecido como um profissional cujas necessidades financeiras devem ser supridas por um salário mensal muito superior ao Bolsa Atleta atual, que desmerece o esforço do representante. Contraposição. Contrapor-se é confrontar, né? É uma estratégia argumentativa que traz os dois lados de uma mesma moeda. Ou seja, em um parágrafo você vai colocar pontos positivos, no outro você vai colocar pontos negativos, por exemplo. Então, cotidianamente, a imprensa brasileira informa que deputados ou senadores discutem propostas para o aumento do próprio salário. Ó, enquanto isso, cerca de 30% da população brasileira sobrevive com menos de um salário mínimo. Agravando esse cenário, um grande número de políticos brasileiros investigados por desviarem altíssimas somas em dinheiro dos cofres públicos. Diante disso, questiona-se: os políticos realmente estão a serviço da população? Então, aí se coloca, né, os dois lados, faz aí uma contraposição, faz aí um elemento de contraposição, tá? Então, aí, ó, muito obrigada. Nós vamos finalizar agora com a nossa frase motivacional, com a ideia de há um super-herói em todos nós. Só precisamos dar coragem para colocar a capa. Então, que nós tenhamos coragem para estudar e chegar aí ao nosso objetivo.
Tchau, tchau e até a próxima aula. Pode aparecer na aula de televisão. Eu já apareci na aula. O problema é Michelle aparecer não sei quantas vezes aqui. Vai estar gravada no YouTube. Eu avisei. Mas eu avisei. Como se ninguém da vida tivesse que pegar uma outra. Claro, eu vou gravar mais 2 aulas. Mãe, fica aí na cozinha, fica. Fica aí na cozinha, não passa não, hein? Só se agacha. Se agacha pra passar. Acho que não vejo problema nenhum. Como se ninguém na vida tivesse que comprar armário, né? Com cabelo louco.